Você já olhou para o oceano e se perguntou: o que realmente se esconde nas profundezas? Será que a superfície que vemos é tudo o que o mundo tem a oferecer? E se eu te dissesse que civilizações inteiras com arquitetura avançada, templos e cidades completas podem ter existido sob a água, mas foram apagadas da história, deixando apenas vestígios misteriosos e relatos fragmentados? Hoje vamos mergulhar fundo em um dos maiores enigmas da humanidade: as cidades submersas. Vamos explorar ruínas e formações misteriosas que desafiam tudo o que aprendemos sobre a nossa história. Conectaremos registros arqueológicos, contos antigos e teorias intrigantes que sugerem que o mundo que conhecemos pode ser apenas a ponta do iceberg. Prepare-se, porque o que está por vir vai mudar a sua percepção da realidade. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra. E mesmo com toda a nossa tecnologia moderna, grandes áreas continuam sendo um mistério. Nós sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os fundos oceânicos mais profundos. E é nesse desconhecido que as pistas começam a surgir. Descobertas recentes apontam para estruturas que simplesmente não parecem ser naturais. Estamos falando de ruas pavimentadas, prédios e templos de pedra e formações geométricas com uma precisão impressionante. Tudo isso debaixo d'água. Um dos exemplos mais fascinantes é a estrutura de Yonaguni, no Japão, descoberta em 1987 pelo mergulhador Kiyashiro Arataki. Essa formação é simplesmente inacreditável. Imagine plataformas gigantescas de pedra, esculpidas em formatos geométricos perfeitos, com escadarias, paredes e estruturas que lembram a arquitetura humana. As marcas de erosão sugerem que poderiam ter milhares de anos. Enquanto alguns especialistas insistem que é uma formação natural, outros defendem que se trata de uma cidade construída intencionalmente e que afundou. O que é certo é que Yonaguni nos obriga a questionar: será que o nosso passado é muito mais complexo do que imaginamos? E não são apenas as descobertas físicas que nos intrigam. Ao longo da história, culturas de todo o mundo registraram histórias de cidades submersas. A mais famosa, claro, é a Atlântida, descrita por Platão como uma civilização poderosa e avançada que afundou no mar em um único dia e noite de infortúnio. Mas não para por aí. Temos Kumarikanda, uma terra lendária descrita em textos antigos do sul da Índia, e há também as ruínas de Atlit Yam, na costa de Israel, uma cidade do 7.000 anos com um sistema de ruas e estruturas incrivelmente bem planejadas. Esses relatos antes vistos como meros mitos agora ganham um novo peso. Eles levantam questões perturbadoras. Quanto do nosso passado foi, literalmente, engolido pelo oceano? Essas histórias são apenas simbólicas ou são registros reais de catástrofes antigas? A ideia de que terremotos, tsunamis e mudanças climáticas podem ter apagado civilizações inteiras do mapa é assustadora, especialmente quando pensamos em todo o conhecimento e tecnologia que podem ter sido perdidos com elas. As expedições modernas, equipadas com sonares e submarinos, estão trazendo à tona ainda mais mistérios. No famoso Triângulo das Bermudas, sonares detectaram estruturas que se assemelham a pirâmides, com alinhamentos geométricos que sugerem planejamento humano. Algumas dessas estruturas parecem ser feitas de materiais translúcidos, quase cristalinos. Já mencionamos Yonaguni no Japão, com suas escadas e plataformas de precisão milimétrica. E nas Bahamas, temos a Bimini Road, uma formação de pedras alinhadas que se parecem muito com uma rua ou um muro antigo, projetado deliberadamente. Essas descobertas não se encaixam na narrativa histórica tradicional. A história que aprendemos na escola diz que as civilizações complexas surgiram há poucos milhares de anos. Mas essas estruturas submersas sugerem que sociedades avançadas podem ter existido muito antes do que supomos. Será que a história da humanidade precisa ser reescrita? O mais intrigante de tudo é a semelhança entre essas estruturas submersas e os grandes monumentos que conhecemos em terra firme. Pense nas pirâmides do Egito, com seu alinhamento perfeito com as estrelas. Nos templos maias, que demonstram um conhecimento astronômico avançado. E agora, vemos cidades submersas com geometria regular e ruas planejadas. Seria tudo isso uma grande coincidência? Ou existiu um conhecimento antigo, uma espécie de ciência sagrada compartilhada entre povos distantes? Alguns estudiosos sugerem teorias audaciosas. Uma delas fala sobre as linhas Ley, supostas linhas de energia que cruzam o globo e que podem ter guiado a construção desses monumentos. Outra teoria propõe que um conhecimento avançado de astronomia e de ressonância da Terra era transmitido secretamente entre gerações. E talvez a mais impactante, a de que uma catástrofe global, como o fim da última era do gelo, tenha causado um aumento massivo no nível do mar, submergindo cidades costeiras em todo o mundo e apagando grande parte do nosso registro histórico. Mergulhando nos contos antigos, percebemos que essas histórias não falam apenas de desastres naturais. Elas sugerem algo mais profundo.
mistérios cósmicos e culturais. Platão, ao descrever Atlântida, não falou apenas de um cataclismo. Ele descreveu a queda de uma sociedade avançada que se corrompeu pela ganância. A catástrofe, nesse caso, seria uma consequência, quase uma intervenção divina. Os textos sobre Kumarikandam falam de civilizações que navegavam e mapeavam os oceanos. E no Japão, lendas locais contam sobre o desaparecimento súbito de comunidades, com sobreviventes relatando ver estruturas submersas durante tempestades ou marés muito baixas. Quando juntamos esses relatos com as evidências arqueológicas, uma teia complexa de mistérios se forma, sugerindo que nosso passado foi muito mais avançado e dramático do que imaginamos. Se civilizações inteiras, com suas cidades e conhecimentos, foram realmente submersas, as implicações para o nosso presente são gigantescas. Pense nisso. Quantas tecnologias, quantos segredos de astronomia ou arquitetura desapareceram sob as águas? Quantos desses registros foram simplesmente ignorados pela história oficial, ou talvez até intencionalmente escondidos? Como seria a nossa sociedade hoje se tivéssemos acesso às técnicas de construção, engenharia e talvez até de energia dessas civilizações antigas? É uma ideia poderosa, a de que o mundo moderno talvez tenha recomeçado do zero, perdendo lições valiosíssimas que o passado poderia nos ensinar. E aqui a história fica ainda mais interessante. Algumas teorias conectam essas cidades submersas a conceitos de energia livre e ressonância, muito semelhantes aos estudos do gênio Nikola Tesla. A ideia é que essas estruturas antigas não eram apenas moradias, mas talvez máquinas que poderiam aproveitar as ressonâncias naturais da Terra para gerar energia. Os alinhamentos astronômicos poderiam indicar um conhecimento avançado sobre como canalizar energia cósmica. Poderia existir uma tecnologia esquecida que permitia usar a energia do próprio planeta, algo muito parecido com o que Tesla tentou fazer com sua torre Wardenclyffe. Isso nos leva a uma pergunta provocadora. Quantos conhecimentos sobre energia limpa e avançada foram perdidos, ou talvez suprimidos desde os tempos antigos até a era de Tesla? As evidências estão espalhadas pelo mundo. Abimani Road, nas Bahamas, com suas pedras que sugerem planejamento, Yonaguni, no Japão, com suas escadarias e templos, as supostas pirâmides de cristal no Triângulo das Bermudas, talvez com uma finalidade energética, ruínas submersas no Mediterrâneo, perto da Espanha e da Grécia, e até mesmo na costa do Brasil existem lendas de cidades submersas, apoiadas por algumas formações arqueológicas intrigantes. O que todas essas evidências têm em comum é a sugestão de que civilizações avançadas existiram globalmente, talvez compartilhando um conhecimento sobre construção, astronomia e energia, mas que, por algum motivo, foram varridas do registro público. No final, o que nos resta é um profundo mistério. O nosso passado está cheio de segredos submersos. Tanto as histórias antigas quanto as evidências arqueológicas modernas apontam para a mesma conclusão. A humanidade já viveu em um mundo muito diferente do que conhecemos. Um mundo com possibilidades que hoje parecem ficção científica. Muitos segredos permanecem escondidos, seja por catástrofes naturais ou, quem sabe, por uma interferência humana intencional. Algumas perguntas talvez nunca tenham respostas definitivas. Quantas civilizações avançadas foram realmente engolidas pelo oceano? Quanto conhecimento foi perdido para sempre? E quanto ainda pode ser redescoberto nas profundezas? Uma coisa é certa: o oceano não guarda apenas água e vida marinha. Ele guarda histórias, tecnologias e segredos que desafiam tudo o que pensamos saber sobre o nosso mundo e sobre nós mesmos. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Se você também é fascinado por esses mistérios, deixe seu comentário, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações. 8A Proxima